Abra no livro de Mateus, capítulo 4. Eu quero falar sobre o tema confronte e vença. Achamos? A seguir, logicamente, se você observar o capítulo 3, vai estar falando aí do batismo de Jesus nas águas, a presença do Espírito Santo e a voz do Senhor. E aí o verso 4 abre-se dizendo assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda-te que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Oremos. Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, que é maravilhosa, que é capaz de falar ao nosso coração. Fala conosco nessa noite, Pai. Precisamos ouvir a tua palavra, precisamos ir em frente, precisamos avançar, ó Pai, não podemos retroceder. Por isso, fala conosco nessa noite, Pai. Nós queremos absorver, esponjar a sua palavra, e que esta palavra caia numa terra fértil, Pai, que é o nosso coração, e venha produzir os frutos necessários. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém. Pode sentar-se. A vida para todos nós, sem exceção, é um combate, não apenas um combate físico, a luta diária, a luta de cada dia, que nós vivemos, que todos nós, ao longo do tempo, ao longo dos anos, vivemos. Mas também, e muito mais a nós, além de ser um combate físico, em lutar pela vida, em avançar, acima disso tudo, nós enfrentamos um outro combate muito maior, que é o combate espiritual. E aí está o nosso grande problema, porque nós não enxergamos muito do que se diz respeito à vida espiritual, do que se tange à vida espiritual, nós não temos muito conhecimento, a não ser que tenhamos uma vida de comunhão com Deus, para que Ele possa nos revelar, para que Ele possa nos mostrar. Então, essa vida espiritual, esse mundo espiritual que nós não vemos, esse mundo espiritual que nós não enxergamos, ele só pode ser visto e revelado através do Senhor Jesus Cristo. Hoje é maravilhoso, nós vamos participar da ceia daqui a alguns minutos, mas é interessante notar que, para que isso acontecesse, Jesus enfrentou uma grande batalha, uma grande guerra, uma grande luta, e ele precisava não apenas enfrentar essa luta, não apenas enfrentar essa batalha, mas ele precisava vencer tudo isso. Nós precisamos olhar para dentro de nós e nos perguntar: até que ponto nas minhas lutas, nas batalhas que eu enfrento,
nas batalhas que eu confronto, eu tenho vencido. Quando você vai a Tiago, no capítulo 4, no verso 7, ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo e ele fugirá de vós. A primeira coisa que nós precisamos entender, que nós não podemos, e a gente sabe disso de cor e salteado, nós não podemos e não temos condições de vencer um inimigo que a gente não vê. Segundo, nós não temos condições de vencer um inimigo que, na verdade, nós não conhecemos na sua profundidade. Só existe um meio de nós vencermos o diabo. Só existe uma forma de nós vencermos ele a cada dia, e não basta apenas uma vitória. Nós precisamos vencer continuamente. E o modelo certo, o que nos sustenta e o que nos fortalece, para que nós possamos vencer o diabo, é nos sujeitarmos a Deus. E quando nós nos sujeitamos a Deus, nós começamos então a ter a possibilidade de vencer. Agora, quando nós queremos servir a Deus, mas desejamos viver uma vida separada, porque o antônimo de sujeitar é viver uma vida independente. E quando nós não aprendemos a viver uma vida de dependência do Senhor e viver uma vida de dependência de Deus, exige também uma vida de comunhão com Ele, saber o que Ele vai fazer e fazermos a nossa parte. Nós precisamos, irmãos, muito mais do que lamuriar, muito mais do que reclamar. O que nós precisamos nas batalhas que nós enfrentamos diariamente é algo muito simples quando nós lemos a Bíblia, mas não se torna simples no nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a resistir. O texto diz, Tiago está dizendo que quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós nos entregamos a Deus, quando nós deixamos Deus guiar verdadeiramente a nossa vida, mais do que um chavão, mais do que falar Deus guia a minha vida, mas viver uma vida para que Ele possa realmente guiar. Aí então, isso não nos isenta dos confrontos, isso não vai nos isentar da luta, mas vai nos levar, e aí é muito importante, a aprendermos a resistir todas as investidas do diabo contra a nossa vida, a vencer todas as lutas. O primeiro Adão, diante de uma luta, diante de uma decisão, ele de forma independente, ele não se sujeitou a Deus. Eu não sei se você já fez alguma coisa sem perguntar a alguém que está acima de você. Geralmente o básico é isso, né? O filho pergunta ao pai o que se deve fazer, e assim a gente precisa aprender um pouco de autoridade espiritual, porque na maioria das vezes nós tomamos as nossas decisões como se nós fôssemos naquele momento autoridade espiritual, e muitas vezes nós precisamos que tenha alguém acima de nós, para nos mostrar e para nos dirigir. Adão tomou uma decisão de não procurar Deus, de não buscar Deus. Adão, quando oferecido a ele o fruto, ele poderia ter procurado Deus, esperado Deus aparecer lá e falar assim: Senhor, nós estamos diante de uma grande situação, o que faço? Qual a decisão que eu tomo? Mas ele, independente, ele tomou a decisão, ele cedeu a voz. E muitas vezes nós tomamos as nossas próprias decisões e depois choramos, e depois reclamamos, porque nós acabamos cedendo a algo que nós não sabemos se podemos fazer. Nós muitas das vezes precisamos nos perguntar: a quem nós estamos nos sujeitando? A quem nós estamos resistindo? Porque muito embora o texto diga sujeitai-vos, Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas muitas vezes nós trocamos isso. Nós acabamos resistindo a Deus quando muitas coisas Ele quer falar conosco, muitas coisas Ele quer nos orientar, e nós acabamos resistindo a Deus. Vou citar, por exemplo, um homem bem conhecido,
aquele profeta que tinha tudo para ir para um lugar onde Deus mandava, onde Deus tinha estabelecido. Deus chega para Jonas e diz assim: olha, você vai para Nínive. E o que ele faz? Ele resiste à voz de Deus. E quando ele resiste à voz de Deus, ele então está dizendo: eu vou tomar as minhas próprias decisões, eu sei para onde eu devo ir, eu sei o que eu devo fazer. Muitas vezes nós trocamos isso. Ao invés de nós resistirmos ao diabo, nós resistimos à voz de Deus. Resistimos a algo que nós sabemos, porque aquele profeta, ele sabia o que Deus queria para ele, mas a decisão dele não foi obedecer Deus. A decisão dele não foi se sujeitar a Deus e dizer: Senhor, é isso que o Senhor quer, o Senhor sabe como eles são, mas essa é a sua vontade, então eu vou fazer. Muitas vezes, irmãos, nós trocamos esse verso, porque nós acabamos resistindo não ao diabo, nós acabamos resistindo a Deus. Aquilo que Deus tem para nós, porque muitas vezes a vontade boa, perfeita e agradável de Deus não se torna ela boa, perfeita e agradável para nós. É o exemplo do profeta, era uma vontade boa, perfeita e agradável para Deus, mandar aquele homem para o lugar onde ele estava indo, mas não era para o profeta. E isso acontece muitas vezes conosco, quando aquilo que Deus quer de nós não bate com aquilo que nós queremos, não há uma aceitação dentro de nós com respeito a isso. Jesus está sendo tentado. Jesus, depois do batismo, depois da descida do Espírito Santo, depois da voz de Deus, Jesus é levado ao deserto. Ou seja, Jesus está pronto para entrar no campo do inimigo. Jesus está pronto. Nós precisamos, irmãos, nos perguntar nessa noite: até que ponto eu estou pronto para confrontar as dificuldades que eu vou enfrentar, sejam na sua maioria elas dificuldades espirituais. Até que ponto eu consigo resistir? Até que ponto eu consigo vencer? Até que ponto eu consigo ir em frente? Até que ponto eu não recuo? Até que ponto eu não desanimo? Até que ponto eu continuo na mesma posição? Porque diante, muitas vezes, de uma luta, nós acabamos, ao invés de resistir, ou nós cruzamos os braços, ou nós desanimamos, ou nós reclamamos de Deus. E eu quero extrair então nessa noite algumas lições, que acredito serem elas importantes para a nossa caminhada, haja visto que, se vivemos uma vida espiritual, muito embora os nossos olhos estão eles mais prantados a uma vida física, ao dia a dia, ao correr do dia a dia, às lutas diárias, a nossa maior vitória não deve ser e não pode ser no que diz respeito ao mundo físico, ao mundo que nós vivemos. A nossa maior vitória, ela precisa estar concentrada no mundo que a gente não vê, no mundo que a gente não enxerga, que os pastores não conseguem enxergar se não tiver comunhão com Deus, que os membros não conseguem enxergar se não tiver comunhão com Deus. A primeira lição que eu quero extrair desse texto é que Satanás, ele sabe a nossa vulnerabilidade, mas ele desconhece a nossa força em Jesus. Que nós somos vulneráveis, isso todos nós sabemos. Cada um de nós somos vulneráveis, talvez, em alguma área que as pessoas não sabem, que as pessoas desconhecem, mas, mesmo vulneráveis em algumas áreas, nós precisamos mostrar a Satanás que nós somos fortes. Adão foi um homem vulnerável. Por que ele foi um homem vulnerável? Porque ele estava longe de Deus. Todas as vezes que você estiver longe de Deus, todas as vezes que você se distanciar de Deus, e todas as vezes que você não se sujeitar a Deus, certamente você estará vulnerável, mesmo servindo a Deus. Nós vivemos dias onde tantos acontecimentos no meio evangélico surgem e que nós ficamos estupefatos. Por que isso aconteceu? Porque pessoas são vulneráveis e nessa vulnerabilidade
elas esquecem de estarem perto de Deus. Porque quanto mais perto de Deus, mais força você terá para resistir às investidas do diabo, às investidas de Satanás, que virá sobre você. Quem não se lembra de Davi, Davi foi um homem vulnerável, quando na verdade ele deveria ir para a guerra, ele ficou no palácio, e naquele dia então, o que aconteceu? A sua vida mudou, a sua história, a história de um homem vencedor, a história de um homem que tinha tudo para ir em frente, a história de um homem que tinha para fechar a história, porque nós começamos a nossa história e nós fechamos a nossa história, irmãos. Nós abrimos a nossa história quando nós nascemos, quando nós vivemos, mas nós fechamos a nossa história quando a gente passa dessa vida. Davi era um homem que tinha tudo para ter fechado a história de uma forma brilhante, de uma forma louvável, mas Davi não fez assim. Nós precisamos, e note bem isso, nós precisamos aprender a resistir todos os dias às investidas do diabo. Não apenas um dia, não apenas uma semana, não apenas um mês, nós precisamos aprender a resistir. Nós precisamos aprender a vencer todas as investidas, porque ele vai nos atacar. Satanás atacou Jesus depois de 40 dias de jejum. Eu fiquei imaginando, você pode ir sem medo de arranhar o texto, vai comigo, no versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. Ou seja, depois de 40 dias e 40 noites, Satanás imaginou que Jesus estava vulnerável, porque ele estava 40 dias e 40 noites sem comer. E deixa eu abrir um parêntese aqui, porque alguns estudiosos dizem assim, o texto não diz que Jesus ficou sem beber. O texto diz que Jesus ficou sem comer. Só que quando você vai a Êxodo, Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Ora, será que Moisés era maior do que o Senhor? Certamente que não. Fecha o parênteses que eu abri. Depois de 40 dias de jejum, começa Satanás a criar uma estratégia. Ou seja, ele sempre vai tentar nos atacar. Quando ele olhou para Jesus, ele imaginou que a vulnerabilidade do Senhor era o quê? Fome. 40 dias sem comer. Então Jesus, aos olhos de Satanás, era um homem vulnerável. Mas ele não sabia, ele desconhecia a força e o poder e a autoridade que havia em Jesus. Talvez você olhe e diga assim, o Satanás sabe quais são as minhas vulnerabilidades, quais são as minhas fraquezas, mas ele precisa também conhecer a sua força, e a sua força está em resisti-lo no nome de Jesus Cristo. A sua força está em resisti-lo na autoridade do nome de Jesus. Ele sempre vai nos atacar. E aí ele começa a atacar, sugerindo um milagre no verso 3. Ele chega para Jesus e diz assim, transforma essas pedras em pães. Ou seja, ele queria que Jesus fizesse isso. Ele queria que Jesus tomasse esta posição. Talvez se fosse muitos de nós, com poder e autoridade, nós transformaríamos. Só para dizer, eu vou dizer a Satanás quem eu sou. Talvez se fosse eu e você, para mostrar a autoridade que nós temos, certamente nós transformaríamos as pedras em pães. Mas Jesus não fez isso. Jesus tinha, irmãos, sempre uma resposta para cada sugestão. Nós precisamos, na nossa caminhada, ter uma resposta para cada sugestão que Satanás vai tentar lançar sobre a nossa vida. No verso 4, Jesus responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3.
Jesus responde aquela sugestão de pegar a pedra, e ele podia fazer isso e transformar em pães. Jesus responde aquela sugestão como? Mostrando que ele era o Deus Todo-Poderoso. Jesus mostra a cada um de nós o seu agir, como nós precisamos aprender a resistir. Nós precisamos aprender, nós precisamos entender em Deus, buscar em Deus qual é a forma de resistir às tentações. A segunda lição que eu encontro nesse texto é que Satanás, ele era conhecedor da palavra de Deus. O verso de número 6 nos mostra isso. Satanás cita o Salmo 91, no verso 11 e o verso 10, o verso 11 e o verso 12. Ele faz uma citação porque ele conhece a Bíblia. Até que ponto nós conhecemos a palavra de Deus? Até que ponto nós conhecemos a Bíblia Sagrada ao ponto de confrontar, ao ponto de dizer, não, isso está errado. Satanás, irmãos, ele conhece quem é de Deus. Ele sabe quem é de Deus. Em Atos, no capítulo 19, no versículo 14, a gente não vai a essa referência, mas fala a respeito de 7 rapazes, filhos de um sacerdote, Seva. E um dia eles tentaram expulsar o demônio que havia naquele lugar. E aí o demônio falou, eu conheço a Jesus, a quem Paulo prega, eu conheço a Paulo, mas vocês quem são? Nós precisamos aprender a resistir no nome de Jesus Cristo. Nós não podemos cruzar os braços. 2 Timóteo 2,15 diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de se envergonhar e que maneja bem. Você não pode comer só da colher do pastor quando você vem à igreja. Você está entendendo? Você tem que manejar a palavra de Deus. Você tem que manejar bem a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar e que maneja bem. Não é manejar de qualquer jeito, não é manejar de qualquer forma, é manejar bem. Eu me lembro que quando eu fiz o seminário, um pastor me deixou assim um pouco perdido. Porque nós tínhamos, eram 3 turmas, e nós estávamos na terceira, e aí alguém ia representar naquele dia o seminário, e eu estava lá. Eu sou o seguinte, se você falar comigo, certamente eu vou me prontificar, mas eu não sou, é a minha natureza, eu não sou de me apresentar. Eu não sou dizer, eu não sou assim. O meu jeito é esse mesmo. Se você, pastor, eu preciso disso, eu vou sempre estar pronto para você. E eu me lembro que eu estava lá sentado naquele dia, todo mundo, eu imaginei, alguém vai representar a gente, tem gente muito melhor do que eu, mais capacitado do que eu estou bem sentado lá e de repente, um colega meu levantou o meu braço e falou assim, Marcos Awad. Aí eu fiz assim, falei, rapaz, e o professor anotou meu nome. E eu falei para ele assim, rapaz, você me botou numa encrenca. Como é que eu vou representar a nossa turma à noite na igreja? Como é que vai ser? Como vai funcionar isso? Ele falou assim como a gente costuma falar, Deus é contigo. A gente é muito bom para falar isso, né? Quando a gente bota o pessoal numa fria, a gente fala assim, Deus vai te usar. Como se fosse assim moleza, né? Vai pregá-lo no meu lugar porque Deus vai te usar, Deus vai te abençoar. Como se fosse fácil. E aí eu falei assim, tá bom, hein? Procurei o professor, que era pastor, corri atrás dele. Ele falou assim, olha, faz o seguinte, não se preocupa porque 5 horas, ele era superintendente da escola dominical, do seminário, e ele falou assim, não se preocupa porque 5 horas eu vou estar aqui, você vem em 5 horas e eu te digo o que você tem que fazer. Aí eu fui para casa com o coração tranquilo, falei, poxa, ele vai me avisar em cima da hora, mas tudo bem. Fui tranquilo, quando deu 5 horas da tarde, eu estava lá, ouvindo ele falar, de repente ele falou, vamos fechar os olhos, e nós fechamos os olhos para orar. Quando eu abri o olho, cadê o professor? Você imagina a preocupação, porque naquela noite estava um pastor da Assembleia de Deus, o Manuel Ferreira, e ele estava lá naquela noite, e eu ia representar não apenas a minha turma, eu ia representar 3 turmas. E eu procurei o professor em todas as salas, até no banheiro eu fui. Eu procurei ele desesperadamente. Mas eu me lembro que quando eu desci o degrau
do templo, procurando ele, da escola, o Espírito Santo falou assim para mim: procura apresentar-te a Deus. Esse versículo, 2 Timóteo 2,15, como obreiro provando. Aquela palavra, sabe, caiu assim como uma luva. Eu fiquei tranquilo, eu fiquei calmo. E alguém me perguntou, como é que a gente faz quando a gente estiver pregando, tiver 400 pessoas? Eu falei para essa pessoa assim: fica tranquilo, porque quando você estiver pregando para 400, tem 800 olhos em cima de você, e se você parar, alguém vai dizer: se perdeu. Aí a pessoa diz assim: poxa, você anima a gente para caramba. Eu falei: mas é a verdade. E aí então, eu desci com esse desejo no coração, já sabia, e na hora lá o meu colega do lado falou assim: e aí? Vai dar certo? Eu falei: agora vai dar certo. E eu comecei a falar porque nós estávamos fazendo aquele curso, e a minha professora estava assim do lado, o maravilhoso professor do meu lado, eu comecei a falar, e ele fez assim, até hoje eu lembro, ele fez assim, quando ele fez assim, eu falei: então agora eu vou embora, agora é comigo. Nós precisamos aprender, irmãos, a manejar bem a palavra de Deus. Aí nós caímos num grande problema, porque Tiago, no capítulo 1, verso 12, diz assim, 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Praticar a palavra. Nós precisamos pegar a palavra de Deus. Você está ouvindo o que eu estou falando hoje? Você precisa resistir, você precisa pegar esta palavra e você enfrentar as lutas da vida. Eu não vou estar por perto, o bispo não vai, nenhum pastor vai, mas o Senhor vai te ensinar a resistir, o Senhor vai te dar coragem, e você não vai ter medo, você não vai temer, você não vai desistir. Por quê? Porque Deus vai estar com você. Nós precisamos entender isso. Mas nós precisamos guardar a palavra no coração, nós precisamos entender a palavra de Deus. Terceira lição: Satanás só pode oferecer coisas efêmeras, coisas desta vida. O versículo diz isso, versículo 8. Satanás diz para Jesus assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Coisas efêmeras. Nós precisamos aprender, irmãos, a escolher coisas espirituais. Essa igreja não está treinando você para viver na terra. Essa igreja está treinando você para morar no céu. Amém? Ora, se a igreja está me treinando para morar no céu, isso significa o quê? Que eu tenho que aprender a resistir, confrontar quando necessário. E nesse confronto, eu preciso ser uma pessoa vencedora, uma pessoa vitoriosa. Num confronto, irmãos, não existe dois vencedores. Num jogo de final de campeonato, não existe dois vencedores. Só existe um, e dizem que o vice nem se conta, nem se lembra, né? Só se lembra do vencedor. Por que Jesus venceu? Porque Jesus tinha intimidade com Deus. Porque Jesus venceu? Porque Jesus sabia quem Ele era. Você sabe quem você é? Você sabe qual a sua identidade? Você foi comprado pelo sangue do Senhor. Você foi comprado por Jesus para resistir todas as obras, todas as artimanhas, todas as flechas que o inimigo lançar sobre você. Você precisa vencer. Foi para isso que o Senhor te comprou. Ele não comprou você para vir apenas à igreja, Ele comprou você para que você seja fortalecido na igreja e para que você vença. Mas esta atitude é uma atitude ímpar, é só você. Você precisa ter coragem, você precisa ter força, você precisa ter ânimo. Quanto mais você vive com Deus, mais facilidade você terá de resistir as investidas de Satanás. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se distancia das coisas que não pertencem a Deus. Aí você não deixa de fazer porque não pode fazer, você não deixa de fazer porque você não tem mais prazer de fazer essas coisas, porque o seu desejo é estar na presença do Senhor. Que você nas suas batalhas, que você nas suas lutas, aprenda e olhe para você.
olhe para a sua vida e diga a você: eu preciso aprender a ser uma pessoa que venha resistir. Eu preciso aprender a vencer as sugestões que vêm de encontro a mim, que chegam a mim quando ninguém está por perto. Satanás não precisa conhecer o seu ponto vulnerável. Ele precisa saber o seu ponto forte, e o seu ponto forte está na presença de Deus todos os dias, todas as manhãs. Quando você levanta, você está na presença de Deus. Ao entardecer, você está na presença de Deus. Ao anoitecer, você está na presença de Deus. Está na presença de Deus, mas com conhecimento da palavra de Deus, para que quando Ele vier com as sugestões contra você, você possa vencê-lo. Porque Deus nos chamou para vencer, irmãos. E mais do que um chavão, que a gente utiliza os versos bíblicos, dizendo, porque Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. É verdade, mas nós só seremos cabeça, nós só venceremos se nós aprendermos a viver uma comunhão com Jesus. Jesus venceu nos mostrando que quando nós temos comunhão com Deus, que quando nós nos unimos ao Senhor, as sugestões elas não deixam de vir. As sugestões, elas vão aparecer, as sugestões, elas vão surgir, mas nós vamos vencer cada uma delas. Por quê? Porque maior é o que está em nós, maior é aquele que está dentro de você do que as sugestões que você tem recebido. Amém? Saia daqui nessa noite com esta palavra de resistência. Diga a você mesmo: eu vou resistir. Eu não vou ficar olhando para trás, eu não vou ficar dizendo, mas quando eu não era crente, essas coisas não aconteciam. Você tem que sair daqui nessa noite dizendo, agora eu sou crente, o céu me espera, e eu sirvo ao Senhor, Criador do céu e da terra, aquele que tem o poder para me fazer mais do que vencedor. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te exaltamos, porque o Senhor certamente sempre é um Deus vencedor, e o teu prazer está em nos fazer também vitoriosos. O seu prazer está também em nos ver resistindo todas as sugestões, todas as armadilhas. Ó Deus, nós queremos vencer cada uma delas. Por isso, nessa noite, Pai, nós queremos abrir o nosso coração e dizer a Ti, Pai, nós queremos nos sujeitar a Ti, nós queremos nos entregar nas Tuas mãos, nós queremos nos oferecer em Tuas mãos, Senhor, porque sabemos que contigo nós somos mais do que vencedores, porque assim diz a Tua palavra, e que não seja, Pai, apenas uma palavra de expressão, não apenas uma palavra de efeito, Pai, mas que nós possamos a cada dia, ó Pai, que a cada manhã, que a cada dia, nós possamos ver que a Tua mão está conosco, que nós estamos perto do Senhor, e que nós estamos resistindo ao diabo todos os dias da nossa vida, e assim como Jesus venceu, nós também iremos vencer, porque Tu estás conosco, Tu és o Deus forte, Tu és o nosso Deus, Tu és o grande Deus, Tu és o único Deus. Por isso, Pai, nós Te agradecemos nessa noite, porque vemos nesses elementos da ceia, nós vemos a Tua vitória, vimos a Tua vitória, Pai, porque o Senhor resistiu, porque o Senhor venceu, porque o Senhor foi maior, porque o Senhor é poderoso. Por isso, Pai, ao olharmos para esses elementos,